Olá, primeiro ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Espero que todos estejam bem. Bom, na aula de hoje, passar para vocês então a correção das aulas 19 e 20 e fazer a explicação também do passado contínuo, tá bom? Do nosso past continuous. Bom, vamos lá então. Lembram que na última aula a gente começou, a gente fez essa primeira parte aqui, ó, sobre a peste negra. Tá lá. Qual a relação dos personagens do cartoon e a peste negra? Nós já fizemos essa parte. E o texto, The Black Death in England. Tradução disso aqui, peste negra, peste bubônica. Black Death. Bom, pelo texto, podemos perceber... Ah, tá. Outra coisa. As partes grifadas, as partes em negrito, que nem aqui, ó, were reeling. Deixa eu ver mais uma, que tem alguma aqui em cima. Não, começa ali mesmo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver, só tem essa. Isso aqui é a gramática, tá bom? É o verbo to be no passado e o verbo principal no gerúndio. Já que eu explico para vocês quando chegar lá embaixo, tá? Fiquem tranquilos. Bom, tá aqui, número 1. Com base nas informações contidas no texto, pode-se afirmar que a peste negra, peste bubônica, afetou a Inglaterra de maneira drástica. Número 2. De acordo com o texto, a data mais provável que a peste negra atingiu a Inglaterra foi em meados do ano de 1348. Quer ver? Olha, vai chegar aqui, quer ver? Ó. Deixa eu mostrar para vocês onde está essa resposta aqui. Ó. The summer of 13 was abnormally wet, grain lay constant with the harvest, adverse affected and seemed... ok, imagina só. Por que eu sei que é em meados do ano, no meio do ano de 1348? Porque, olha só, é verão na Inglaterra, hemisfério norte. Se é verão lá no hemisfério norte, é o que? Está no meio do ano. Que nem agora pra gente, junho, esse mês, vai entrar o inverno aqui. Então lá entra o verão. Então tinha que saber disso também. Porque não fala in the mid of 1348. Não. No verão. O verão de 1348. Por isso que fala em meados. Que é bem no meio do ano. Então você consegue fazer essa inferência. Essa dedução. Tá bom? 3. Assinale a alternativa em que as palavras apresentadas não estejam relacionadas à peste negra. Bom, olha só. Imagina só aqui no texto, né? Worst enemy, o inimigo pior, linha 4. Vamos voltar aqui só para vocês verem, quer ver? Ó? But a far worse enemy was set to appear. Então, olha que interessante. Ó. Falou assim que o verão de 1348 foi muito úmido, molhado. Grain lay rot... Tá. Os grãos ficavam apodrecendo nos campos devido à constante chuva. Com a colheita tão adversamente afetada, parecia certo que haveria escassez de comida, mas o pior inimigo ainda estava para aparecer, estava por vir. Então, o pior inimigo é quem? A peste negra. Então, o worst enemy está relacionado. Bom, disease, doença. Com certeza. Plague, praga, com certeza. Fatal consequences, linha 13, vamos lá. We do know that in the middle summer in Channel Island were reeling under an outbreak of the plague. From this simple beginning, the disease spread throughout... opa, eu perdi aqui. Aqui. And fatal consequences. Bom, a doença se espalhou em toda a Inglaterra com uma velocidade assim... atordoante, uma velocidade vertiginosa e consequências fatais. Então, aí tá aqui, ó, a linha 2 é fácil, né, o rotting, porque está falando de apodrecer. Os grãos estavam apodrecendo, então não refere-se à peste negra. A expressão due to poderia ser substituída, sem mudar sentido, por. Olha, due to é uma expressão que quer dizer devido a. Devido a. Bom, é que não tem aqui o because of, né? Por exemplo, poderia ser because of, por causa de, é sinônimo, a gente sempre usa o because of no lugar de due to, e owing to. Esse verbo é assim que escreve ele, olha só, vou pôr até aqui para vocês, to owe, que é dever. Dá para usar nesse sentido, tá bom? Não gosto muito desse verbo dessa maneira aqui, eu usaria due to ou because of. Não sei se eu usaria esse verbo, tá bom? Esse verbo é dever no sentido de obrigação ou de uma dívida, por exemplo. Mas dá, aceitável, né? Com certeza.
Bom, 5. No fragmento Others to Dorset, a palavra others refere-se aos relatórios. Na frase We do know that. Gente, isso aqui é bem interessante, tá? Esse do aqui, ó, esse do, ele, na verdade, ó, we know that, nós sabemos que, we do know that, nós realmente sabemos que. Então, esse do dá para usar para dar o quê? Uma ênfase no que vem depois, no verbo. É como se fosse o realmente, o nosso really. We really know that. Então, está sendo usado para dar ênfase ao verbo principal. Ele não está como auxiliar, ele está dando só uma ênfase. Não é aquilo que a gente aprendeu, né? Yes, I do, no, I don't, tá? Bom, vamos lá. As palavras que são sendo usadas. Check the word that is being used as an adjective. Tá. Qual está sendo usado como adjetivo? Bom, isso aqui está como verbo, o dizzy. Dizzy é zonzo, né? Isso aqui está como estonteante. Não, esqueci, eu falei de novo estonteante, né? Vertiginosa, sim, vertiginosa, tá bom? Então, como adjetivo. Bom, agora é o seguinte. Bom, nós vimos nas duas aulas anteriores o passado simples e nessa o passado contínuo. Bom, qual a diferença? Olha, primeiro a semelhança dos dois termos verbais. Ambos falam de ações acabadas no passado. Ponto final. Qual a diferença então realmente? Geralmente o past continuous é uma ação um pouco mais duradoura. Olha só. Ela apresenta um exemplo de uso past continuous que se refere a uma ação que estava em andamento em determinado momento do passado. Bom, qual que é a formação dele? A formação do past continuous é assim, ó, é was ou were, que é o verbo que vem no passado, e o verbo principal no gerúndio. Vai ter o ing nele. Quando eu... Opa, apaguei. Deixa eu colocar de novo aqui, peraí. Was ou were e o verbo principal com ing, certo? Deixa eu só aqui agora. Bom, quando eu uso was no singular, I, he, she, it was. You were, we, you, they. Bom, é muito comum também. Bom, isso aqui eu vou explicar. Bom, chega a ser uma regra assim, tá? Mas com algumas exceções. Quando eu tiver o when, o que tiver depois eu vou usar o passado simples. E na outra frase o passado contínuo. Vamos achar aqui uma outra agora. Também, quando tiver, deixa eu ver se eu acho um while. While, ó, que interessante. While. When I got home. Antes está usando o que? Passado contínuo. They couldn't answer the door because they were... Não, tem um because aqui não. We didn't see. When, olha lá, when. To get a bicycle, ok. Tá, vamos lá, when, olha lá, when. Bom, vamos ler as frases aqui, já explico para vocês também melhor quando for aparecer. Vamos lá. When Tom saw Lucy for the first time, she was dancing with her boyfriend. Quando o Tom viu a Lucy pela primeira vez, ela estava dançando com o namorado dela. Então percebam que ela estava dançando com o namorado dela quando o Tom a viu. Uma ação que estava ocorrendo no passado, quando uma outra interrompeu. Essa que estava ocorrendo, essa aqui, ó, passado contínuo. A que interrompeu é o passado simples. Agora, pode acontecer como essa aqui, ó, como a 10. Já que eu chego nela. Yesterday, Uncle Bob was playing soccer with the boys when he fell down and broke his right arm. Então, o when apareceu aqui. Ontem, o tio Bob estava jogando futebol com os garotos quando ele caiu e quebrou o seu braço direito. Então, perceba, when, duas ações no passado. Quando eu quero falar de duas ações ocorrendo ao mesmo tempo no passado, eu vou usar o passado contínuo com a palavrinha while. Então, uma ação ocorrendo aqui. Opa, peraí, só um minutinho. Eu tenho uma ação aqui ocorrendo. Oh, meu Deus, nossa, calma aí. Hoje está difícil aqui. Ó, uma ação ocorrendo aqui, uma outra ocorrendo ao mesmo tempo. Então, usando a palavrinha while. Olha lá, ó. I was studying in my bedroom while my parents were listening to the news. Estava estudando no meu quarto enquanto meus pais estavam ouvindo as notícias. As the chemist was making an experiment at the lab, the test tube exploded. Bom, bem parecido com while.
tá? Pode substituir while at the chemistry. Poderia ser também aqui, ó, while. It was getting dark when I got home. Olha lá, when I got home, quando eu cheguei em casa, passado e antes, passado contínuo. They couldn't answer the door because they were helping their father with the heavy box. Couldn't, eles não puderam atender a porta porque eles estavam ajudando o pai deles com a caixa pesada. Vamos lá, próxima. We didn't see Ryan because we were sleeping when he came over. Nós não vimos o Ryan porque nós estávamos dormindo quando ele veio. Tá vendo? Quando, olha só. Geralmente depois dele vem o quê? Um passado simples. Just as the disabled boy was trying to get out of the car, a bicycle hit him. Esse just as, olha as de novo, ó. As e while. Sempre depois disso você vai ver o quê? Olha, eu diria mais de 90%. Você vai ver um passado contínuo. Did you smell... opa, desculpa, faltou isso aqui, né? Eu pulei essa. When I reached, olha só. Page 25, I noticed it was missing. Quando eu cheguei, na página 25, eu percebi que ela estava faltando. Did you smell anything unusual when you went into the house last night? Gente, olha, aqui poderia ser as duas. Eu falei para você que 90%. Então, um caso aqui especial. Tanto é que pôs as duas. Aceitável, então, aqui went ou were going. Passado contínuo. Você sentiu algo, cheirou, né? Sentiu o cheiro de alguma coisa estranha quando você entrou na casa ontem à noite. Went into the house. Ou quando você estava entrando na casa ontem à noite. As duas são possíveis. Tá bom? Aqui nós temos a resposta da atividade de teste. Mrs. Bloom was visiting a friend in Greece when she had... Olha lá o when, ó. Apareceu when. Depois dela o passado, ó. Passado. Seria uma das duas. E as duas no passado, então was. Ficou fácil a letra C, hein? Depois que sabe do when. Olha lá, as. O mesmo que o while. As they. Você sabe que vai vir o quê? Um passado contínuo. Então, poderia ser a C, were returning. Mr. and Mrs. Ray drove by their... drove. O driven é o particípio do verbo. A gente está colocando o quê? Passado simples, não particípio. Então, letra E. Faço também depois, que você sabe da regra. The boy was tapping his foot on the floor when... Bom, depois do when, passado. Vamos ver quem está no passado. Seria esse ou esse. E aqui está no presente contínuo. A gente está usando quem? Passado contínuo. Por isso, letra C. Just as. Olha o as de novo aparecendo, ó. Olha que interessante. Está dando certo para quase todos. Poderia ser uma das três, ó. Was crossing the street. He heard. Esse aqui totalmente errado. Totalmente errado. Né? Esse aqui é o verbo, esse verbo aqui. Quer ver, ó? Vocês vão conhecer esse verbo aqui agora. To hear. Opa. Hear, heard. Que é ouvir. Escutar. Escutou um barulho. Certo? Tá aí. Deixa eu apagar esse aqui. Ok. E apagar esse aqui também, né? Ok. Dando sequência, vamos lá. The cat smelled the steak when Mrs. Brown was taking it out of the oven. Esse aqui é uma exceção, tá, gente? Esse aqui é uma exceção, aquela regrinha que eu te passei. Porque, ó, o gato sentiu o cheiro do bife. Geralmente, pessoal, verbos de sentimento não vão para o gerúndio. Em alguns casos, acontece que sim, mas geralmente não. Like, prefer, você não vai ver na forma do gerúndio, tá bom? The cat smelled the steak when Mrs. Brown was taking it out of the oven. O gato sentiu o cheiro do bife quando a senhora Brown estava tirando ele do forno, o bife, tá? While, olha lá, o aqui deu certo. While the kids were, olha lá, pode ser essa ou essa. Por que não essa? Porque kids é plural, você não vai usar o was, o erro está aqui. We were swimming in the... tá bom. Esse aqui é o seguinte, as duas ocorrendo ao mesmo tempo. Enquanto as crianças estavam jogando tênis, nós estávamos nadando na piscina do clube. Certo? Vê se tem mais algum. O último. The moment she entered the house, she realized what was happening. O momento que ela entrou na casa, ela percebeu o que estava acontecendo. Bom, próxima aula, então, quero que vocês façam para mim somente o texto da aula 22.
somente o texto, certo? E a gramática não. Bom, tá aqui o glossário para vocês. É um texto muito interessante, bem legal. Já comentei isso aqui em algumas aulas minhas de inglês sobre isso. Vai trabalhar, vai dialogar com as aulas de biologia de vocês, o genoma humano. Então eu quero que vocês deem a pausa no vídeo e copiem esse vocabulário, que vai ajudá-los na interpretação. Pessoal, não façam a gramática, tá? A gramática eu vou explicar para vocês ainda. Então, façam apenas as questões referentes ao texto. Vou deixar mais um tempinho para vocês aí. E até semana que vem. Um abraço a todos.